Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através da doação de um usuário anônimo. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, queria abrir uma pauta em um comentário que eu enviei no primeiro vídeo que eu assisti no seu canal. NoFap é uma farsa e você não é um viciado e eu posso provar. Esse é o nome do vídeo. Logo após ter tido uma experiência assim um pouco traumática, que você vai ver logo a seguir no comentário. Não vou mudar nada nele. Ele expressa bem, já que no dia eu estava revoltado e eu me abri de verdade. Algo que eu raramente faço. Eu comecei a assistir mais e mais vídeos e me identifiquei bastante com o waifuísmo e achei muito massa saber que não sou o único com o mesmo pensamento. Abre aspas para o comentário dele, que ele fez no vídeo NoFap é uma farsa e você não é um viciado, eu posso provar. Eu tenho uma vida muito boa, sou feliz. Não tenho que ficar me acabando por relacionamento ou sentir-me obrigado a ficar com qualquer uma que apareça. Todo mundo acha que todo homem tem que se agarrar a qualquer oportunidade de relacionamento que apareça, inclusive minha mãe e meu padrasto. Eu só namorei uma vez de verdade na minha vida, lá com 22 anos, e tratei ela que nem princesa, nos vendo todo dia, perdi minha virgindade com ela e etc. Mas o passado daquela garota de 16, 17 anos já estava lá. Ela largou-me para ficar com um ex-namoradinho dela e com um velho drogado. Enfim, coisas da vida. Para mim foi uma experiência, mas não mudou nada na minha vida perder a virgindade. Preferia ter trocado isso por tirar a virgindade da minha carteira de trabalho, que estou até hoje nessa luta. Quando eu terminei com ela, eu senti o que muitos homens já sentiram. Senti o mundo desabar, toda a minha felicidade estava naquilo. Eu tinha colocado ela como minha. Depois de um tempo, me recuperei, fiquei amigo dela e comecei a tentar partir para a próxima como se eu dependesse disso. Nisso eu sofri um pouco com cada tentativa, até que uma vez a minha ex mesmo disse que eu não sou obrigada a ficar com quem eu não me sinto atraído. Ficar correndo atrás de alguém só para não ficar sozinho é um tiro no pé. Isso tudo aconteceu lá para 2019 e eu tinha meus 18 anos. Desde então eu aprendi a ficar sozinho e controlar essa libido minha. Eu pensei um pouco, peraí, por que eu preciso tanto correr atrás de alguém mesmo? Parece idiota, mas refletindo eu vi que isso era uma doença e que muita gente tem essa doença. É algo biológico, eu sei, e também parte da cultura nossa de achar que você tem um problema se estiver sozinho. Mas hoje sinto-me muito bem sozinho e o homem pode sim ser criterioso nos relacionamentos. Tem que quebrar esse tabu que o homem tem que aceitar tudo que aparece. No fim da reflexão que eu tive, eu aceitei que no final todo mundo está sozinho. Isso é tudo um conto de fadas e consegui aceitar que eu poderia morrer sozinho. Talvez esse fosse meu medo. Eu aprendi a lidar com a solidão, que foi algo que me afetou mais no começo. Eu comecei a olhar para minha vida de forma micro e percebi que estava com problemas. E namorar alguém não seria a solução dos meus problemas, e sim um problema a mais. Em relação à masturbação, eu considero muito saudável, praticando uma por dia e às vezes fazendo uma pausa de alguns dias quando enjoa. Hoje eu tenho 22, a minha mãe está casada com o meu padrasto e ele admira muito o meu estilo de vida e ele tentou dar uma experiência para mim de praticar o ato libidinal de novo. Lembrando que minha última vez foi lá em 2019 com a minha ex, que não era muito bonita, mas eu tinha um vínculo com ela e também os mesmos gostos. Depois dela, eu tinha passado também por GPs. Não tive uma boa experiência com nenhuma delas, mas resumidamente, de todas eu nem cheguei nos finalmente. Uma eu conheci num site que na foto era uma coisa e na real era outra, e outra vez eu fui na casa de uma todo bobinho achando que ela estava me convidando, mas na verdade era profissional. Recentemente, com o meu padrasto, nós fomos tentar de novo e eu estava querendo ter essa experiência também, mas ele é muito daqueles boomers de tem que pegar todo mundo e dane-se. Enfim, acabei tendo mais 2 tentativas ruins ou 2 traumas. Na primeira, ela era até bem atraente para mim, mas eu não consegui fazer nada porque percebi que eu só consigo me sentir atraído de fato com alguém que criei um vínculo, algo que não vai acontecer tão cedo. Na segunda tentativa também eu não consegui me sentir atraído com nenhuma das duas, mas aí elas ficaram pro meu padrasto e eu ainda tive que ter o trauma de vê-lo no ato. E eu até tive cabeça para lidar com isso, mas eu odeio lembrar, afinal eu trabalho com ele e vejo a cara dele todo dia. Enfim, esse é o resumo dos meus relacionamentos. Depois dessas experiências, eu me senti como se fosse um assexual.
mas depois do seu vídeo me aliviou um pouco ver que não sou o único que tem esse mesmo raciocínio. E Anônimo, muito obrigado pela doação e pelo assunto de vídeo, é um assunto bem interessante, e aquele recado de sempre, né, senhores? Se quiserem apoiar o conteúdo do canal e ajudar que ele continue gratuito para todos os homens, vocês podem fazer uma doação e escolher um tema de vídeo nos links aqui na descrição e no comentário fixado, se tornar membros do canal, comprar o meu e-book ou o treinamento do Vegeta do presente, assinar o meu Discord, enfim, são várias opções aí para quem estiver interessado, é claro. Ou vocês podem fazer isso de maneiras gratuitas, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo, blá 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 blá. Muito obrigado, fiquem à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. Mas antes de continuar, eu tenho uma recomendação para vocês que querem assistir filmes de maneira gratuita, que é o YouCine, que na minha opinião é o melhor aplicativo para assistir filmes, animes, séries e canais de TV aberta. Ele tem um acervo muito grande com até filmes desconhecidos e de época, porque são os próprios usuários que fazem os uploads dos filmes. E é por isso que lá tem sempre títulos recém-lançados e filmes saídos do cinema. Canais como Disney Plus e canais de esporte, inclusive ao vivo, e filmes e séries de TV aberta. E a maior parte desse conteúdo tem disponível em português e também em inglês e espanhol, além de legendas também em diferentes línguas nativas no aplicativo. O YouCine é um aplicativo seguro compatível com todos os dispositivos Android. Basta você baixar ele na sua Smart TV Android, fazer o login e começar a assistir, ou se você não tiver um Smart TV Android, você pode usar no seu celular Android e espelhar para a sua TV através de DLNA, caso os dois dispositivos estejam conectados na mesma rede. Na descrição e no comentário fixado vocês vão encontrar um link para baixar o APK do YouCine, que é totalmente gratuito nas versões de computador e Smart TV, e custa apenas R$ 6,00 mensais nas versões de smartphone. Muito mais barato que os aplicativos de streaming padrão com um acervo muito maior. Beleza, depois desse rápido merchandising aí, né, vamos a esse assunto. Cara, os homens, eles, principalmente os jovens, né, eles estão se afetando por uma questão de relacionamentos, assim, ao meu ver, que é extremamente comum, tá? Foi o que eu escrevi aqui até pro Anônimo. Eu escrevi o seguinte: meu mano, vou ser sincero contigo. Literalmente não há nada demais com o que aconteceu com você, pelo menos no que diz respeito à normalidade. Se você soubesse a quantidade de relatos que eu recebo semanalmente a respeito de relacionamentos que não deram certo e de tantos outros que eu acabo ouvindo em conversas com amigos ou pela internet, etc., você talvez percebesse o quanto isso é comum. Literalmente nenhum homem hoje pode se dar ao luxo de dizer que não teve um relacionamento disfuncional ou uma experiência ruim com eles na vida. E se você também soubesse o quanto é comum que homens, jovens, meninos bons, sem malícia, de boas famílias, virgens ou cavalheiros, que se encantam em algum relacionamento cuja parceira é mais experiente e parte o coração deles com uma traição ou um término, uma manipulação, porque os bobinhos ficaram encantados demais com a juventude, com a neotenia e presumiram inocência e pureza, você entenderia que isso é uma epidemia. É uma literal epidemia de homens ingênuos e apaixonados que foram educados a ver santidade na neotenia e acabam quebrando a cara. Só hoje mesmo o seu é o terceiro relato a respeito que eu leio. Alguns deles viram vídeo no meu canal, como você já deve ter visto alguns, e outros são só de caras que querem se abrir, fazer catarse e não necessariamente promover um vídeo. Eu entendo o sentimento de catarse e de terapia que os homens encontram aqui na comunidade masculina. Eles querem ter alguém que os entenda e possam se abrir, ter uma comunidade de apoio, etc. Mas até onde isso vai realmente melhorar as vidas deles? Fecha aspas para mim mesmo, né? Foi isso que eu escrevi aí para o Anônimo, tentando mostrar para ele e agora, né, também mostrar para vocês aí, ouvintes, que é uma epidemia esse caso, cara. É um absurdo de fato a quantidade de homens que tem um mesmíssimo relato. Tá? E não é algo comum de dentro da comunidade masculina. Tá? Eu ando por outros ambientes, é claro, é a minha própria observação, é a minha própria experiência, eu posso estar enviesado, porque é a minha realidade, mas andando por outros ambientes, conversando com a galera mais da geração Z, os caras mais jovens, alguns da geração Y também, só que por eles serem mais velhos, já terem esquecido como é que foi o começo da sua vida sexual e também terem crescido numa época diferente, né? Década de 90, começo dos anos 2000 e tal, as coisas eram diferentes ali naquela época.
Mas muitos da geração Y, principalmente os mais jovens, eles têm praticamente os mesmos relatos, velho. Então é uma epidemia de ingenuidade nos homens, cara. É uma epidemia de paixão. É uma epidemia de carência. É uma epidemia de um relacionamento que não deu certo, que mexeu com o cara. Tipo, o Anônimo aqui, ele já tá mais regenerado, segundo ele mesmo. Mas dá pra claramente perceber que é algo que ainda mexe com ele. Por quê? Porque ele promoveu um vídeo a respeito disso, tá ligado? Ele quer falar sobre isso. Às vezes tem até uma vontade de fazer um escrutínio, é o que eu percebo em alguns relatos aqui. O cara meio que ele quer ser julgado, entendeu? Ele quer ver a opinião dos outros ouvintes aqui na seção de comentários, inclusive recomendo, né, sempre que vocês deixem a opinião de vocês aí, fiquem à vontade, é sempre interessante. É claro, mantendo a Bruno Diglio Pio, né, vamos ter respeito aí pelo rapaz na seção dos comentários, porque, bom, se a sociedade não nos respeita, pelo menos nós vamos nos respeitar, né, nós homens. Até porque, convenhamos, 90% de vocês, pelo menos os que eu tenho contato, passaram por uma situação parecida, velho. E o pior é que eu também, tá? Meu primeiro relacionamento também, eu era ingênuo, a minha ex-parceira era bem mais experiente, ela era bonitinha, então eu presumi santidade, eu presumi inocência, eu presumi castidade, coisa completamente criada na minha cabeça, ela nunca me deu evidências disso. E é aí que vem a wife, é isso que eu digo, né, velho? O homem, ele tem uma ideia de perfeição na cabeça dele, que existe literalmente para ser projetada em pessoas que ele se atrai. E essa é uma das inúmeras estratégias sexuais reprodutivas da natureza. É assim que ela molda a sua psicologia para fazer você buscar reprodução. Ela também molda a sua biologia para isso, que é com o quê? Com os hormônios, com a libido, né? A libido é resultado dos hormônios e tal. Isso tudo também vai refletir num conceito social, tá? Vejam que aqui eu estou trazendo as 3 evidências do tripé humano, né? Que o Kodama sempre fala. Os seres humanos são biopsicossociais. Nos relacionamentos, essa carência masculina vai ser refletida psicologicamente através da waifu, dessa projeção de perfeição, desse romance meio que natural, né? No efeito halo de ficar vendo virtude na boa aparência, na beleza. Biologicamente a libido, os hormônios e toda aquela transformação biológica, bioquímica que o ser humano tem, principalmente o homem por conta da testosterona, né? E socialmente a gente vai ver, bom, uma educação marianista, né? Extremamente ginólatra, uma violência moral para homens que têm algum nível de exigência, sabe? Homens que meramente se respeitam e não estão aí pegando todo mundo. Enfim, toda essa cultura do quem ignora buraco é prefeitura, e o homem só vai se tornar homem, só vai realmente evoluir se ele estiver namorando, ou se ele estiver casado, ou se ele estiver pegando alguém. Então, se serve de consolo para acalmar os senhores a respeito disso, né? Praticamente todo homem hoje passou por isso em algum momento. Eu acho que nenhum homem pode se dar ao luxo de dizer que não teve uma experiência traumática dentro de um relacionamento. E é claro, vai ter também aquela violência moral, violência social de dizer, se você se traumatizou, a culpa é sua. Não, cara. Veja só. O homem também é ser humano, por mais que a sociedade queira transformar ele só numa ferramenta insensível. Principalmente quando o cara ele é jovem e ele está tendo suas primeiras experiências, ele vai ser muito ingênuo, ele vai se entregar demais, ele vai depositar muita fé ali na pessoa, ele vai se envolver emocionalmente e justamente por isso ele vai se deixar ter um vínculo forte demais numa sociedade, numa cultura, num mundo onde as pessoas tratam esse vínculo como se não fosse nada, principalmente quando quem faz esse vínculo é o homem. Então, tecnicamente, se traumatizar não é um problema, tecnicamente é natural do ser humano isso aí. O problema é você não tratar esse trauma e não amadurecer ele a ponto dele se tornar uma lição para você e basicamente ficar só remoendo essa história de anos atrás. Tipo, você percebe que é uma coisa que aconteceu há 3, 4 anos atrás? E sim, claro, a primeira vez a gente nunca esquece, né? É o que sempre dizem. Mas o tempo de superação, quanto menor, melhor, né? Então, já que eu estou vendo esse problema, muito comum em vários homens, e eu tenho uma certa empatia com os caras, né? Senão eu não estaria nem fazendo esse tipo de conteúdo aqui. Afinal, praticamente ninguém mais tem empatia pelos homens, e não me vejam como um salvador, um bom samaritano por conta disso. Mas a minha intenção, de fato, é tentar curar os caras com esse conteúdo, tá ligado? Não ficar remoendo esses problemas ou viver reclamando deles. Eu acho que o que é mais gritante para homens assim é fazer realmente um processo terapêutico.
E é aí que entra o cope. Nenhuma terapia, nenhuma cura, nenhuma melhora, nenhum amadurecimento ocorre sem o cope. Eu já expliquei o cope a vocês, né? Dá para perceber o cope aqui no relato do anônimo. Ele, por exemplo, viu meu vídeo e percebeu que, de fato, viver sozinho não é tão ruim assim quanto dizem, que ele pode resolver a libido dele manualmente, sozinho. Veja que isso é tudo uma narrativa que ele usa para viver uma vida mais saudável, para evitar carência, para evitar problemas que envolvem relacionamentos e que hoje são extremamente tóxicos para os homens. Todos os relacionamentos, da nível casual, a namoro, a casamento, claro, uns mais tóxicos do que outros, mas todos eles são extremamente tóxicos para os homens, por questões culturais, por questões legais, por questões psicológicas, por questões comportamentais. E todos esses motivos eu exploro amplamente aqui nos meus vídeos, né? Então como é que o cara justifica a tomada de decisão dele, de não buscar mais relacionamento, de viver uma vida de solitude e resolvendo a libido sozinho? Com essa narrativa, e ele precisa se convencer disso. Aí é por isso que eu digo, existem copes limitantes e copes edificantes. Esse cope aqui tá edificando o cara se sente melhor hoje, tá ligado? Então não importa se muitos possam dizer, ah não, esse cara está se convencendo de algo que ele mesmo criou para não sofrer, porque o natural do ser humano é buscar reprodução, é o que muitos dizem aqui nessa comunidade. O natural do homem é tentar pegar quantas ele conseguir mesmo e blá blá blá. Tá, mas isso vai diferenciar você de um animal em quê? Em nada, né? Então a capacidade de justificar as nossas ações é o que nos diferencia dos animais. Animais não justificam suas ações, eles só vão lá e fazem, e é por isso que não se arrependem. É por isso que animais não demonstram remorso. O cope é o que faz do ser humano humano, o que diferencia ele dos animais. E é claro, existem justificativas ruins, existem justificativas pífias que vão destruir a tua vida. Como, por exemplo, a justificativa do cara para buscar um casamento, como eu vejo muito em Tradicons. Eles dizem, não, porque veja bem, se casar é o papel do homem, porque ele é o provedor e protetor, e esse é o plano de Deus, e é o correto, e é só procurar a parceira certa, que ela não vai usar as leis contra você, e blá blá blá. Mano, isso é cope, isso é narrativa coerente. E toda justificativa para uma ação é um cope, ou seja, viver é cope, porque ninguém vive sem justificativa. E esse é um cope totalmente limitante, completamente destrutivo para o homem, porque justifica a tomada de uma decisão ruim que só piora a vida do cara em todos os casos, já que legalmente ele está caindo numa furada, culturalmente e socialmente também. Isso é tudo que eu tenho a falar a respeito do assunto, tá, senhores? Então, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, vejo vocês no próximo vídeo, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, que é o Coruja do Carvalho, e até mais.